Boa tarde a todos. Iremos dar início a mais uma etapa do assunto relacionado à enfermagem de emergência. Dando continuidade, irei falar sobre a avaliação primária e secundária, que é um tópico bastante importante durante o atendimento desses pacientes. Durante esse período, o profissional precisa estar preparado, sabendo quais são as etapas, para que essa continuidade ela tenha uma atenção especial aos cuidados que vão ser dispensados a esse paciente. Para tanto, é necessário que faça o segmento técnico e científico para que nenhuma etapa ela passe desapercebida. Para tanto, todos esses passos que eu vou estar falando para vocês da avaliação primária e secundária, elas devem ser cumpridas por todos os profissionais que estão envolvidos no cuidado desse paciente, ok? Eu vou estar passando agora para vocês a apresentação. Meu nome é Ângela Amorim, sou professora da Escola Técnica de Saúde, e nós iremos dar mais uma informação para vocês a respeito do tema avaliação primária e secundária. Bom, esse tema sobre avaliação primária e secundária, ele é de extrema importância, pois o método que é utilizado, ele vai dar prosseguimento aos cuidados que devem ser recomendados para esse paciente, qualquer que seja o nível de atenção que ele precisa, quer seja na via aérea, quer seja na circulação, a cessar sangramentos, nas condições neurológicas ou através de uma exposição com observação com um olhar diferenciado para esse paciente. Então, a gente lembra que as situações de emergência, elas requerem de todos os profissionais que vão atender calma ou controle emocional, conhecimento, bastante treinamento e a experiência realmente é só com o tempo. Em posse disso, né, os profissionais que atendem as emergências, eles precisam desenvolver o que a gente chama de habilidade, né, para que ele reconheça quais são as prioridades desse atendimento. Então, no conceito de prioridade, a gente lembra que a prioridade, quando você conhece quais são os protocolos, procedimentos e diretrizes, eles têm que ser corretamente atendidos para que não exista um comprometimento das condições de vida desse paciente. Esse vídeo que eu vou passar para vocês é do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, onde é uma ocorrência com a vítima presa sob as ferragens, no caso ele estava embaixo do ônibus porque aconteceu um atropelamento. Então vocês vão acompanhar esse vídeo. É um novo integrante para potente dia. Agora termina. Gente, de franjas e ela é de couro. A gente tem uma outra preta dela também, que é bem. Gente.
Like, put on a cute ass outfit and walk in front of your camera at 0.3x speed and bounce. Anita, what are we doing? Brazilian too. Anita. Bom, como vocês podem ver no vídeo, ocorreu um atendimento a uma vítima presa. Os primeiros atendentes que chegaram ao local, eles se posicionaram, né, com caixão de segurança. Eles observaram que tinha pessoas ao redor, mas ninguém acessou. A pessoa estava presa embaixo do ônibus. A primeira coisa que ele conseguiu observar foi que a pessoa tinha pulso, respirava, mas estava inconsciente, e que solicitou, e ele observou que não tinha uma expansão torácica, muito provavelmente porque ele estava preso, né, embaixo do ônibus. Algumas pessoas anteriormente podem ter dado essa informação, porque não conseguiram, e eles fizeram essa avaliação rápida. Então, a primeira coisa que a gente lembra é que praticamente qualquer órgão ou sistema no nosso organismo, eles podem implicar, quando eles estão com algum tipo de comprometimento, em doenças graves ou algum tipo de situação que possa agravar o quadro do paciente. Porém, a gente precisa lembrar que tem uma regra geral, né? Que essas emergências, elas principalmente intercorrem nos três principais sistemas, que são os sistemas cardiovascular, respiratório e no sistema nervoso central. Essas repercussões nesses órgãos fazem com que os pacientes tornem-se prioridade de atendimento. Por exemplo, uma dor de barriga, uma dor abdominal, ele pode até ser um sinal de trombose mesentérica, ou isquemia mesentérica, ou um volvo, que é o vulgo nas tripas, né? Tudo isso pode ser, mas de imediato o paciente talvez não tenha complicação. Então, para tanto, e pode ser operado em um determinado período seguro, né, para fazer com que esse paciente consiga ser salvo. Mas esses três comprometimentos, nessas condições circulatórias, elas precisam realmente de uma atitude mais rápida. Então, aqui é uma imagem que ela mostra muito sobre a maneira que a gente precisa abordar o paciente, né? Claro que nós estamos em época de Covid, nós teremos mais EPIs, e seriam outras indumentárias, e outros equipamentos de proteção individual. Entretanto, o manuseio do paciente vítima de trauma, ele continua sendo necessário que a gente atenda esse paciente, né? Precisa que a gente toque no paciente, que a gente verifique se ele tem fraturas, se ele tem enfisema, quais alterações tem, assim como alguns achados que podem ser feitos durante essa avaliação. Então, o que seria essa avaliação primária? O que seria, então, essa primeira avaliação que seria feita nesse paciente?
A primeira avaliação é a avaliação que vai ter como principal objetivo observar e encontrar rapidamente, através de 2 sinais principais, o que é o paciente que pode ter risco para agravamento das condições. Então, quando a gente vai fazer a avaliação primária, a primeira coisa que a gente verifica é se ele está consciente e se ele tem pulso. Na verdade, eu até iria adicionar se ele respira, porque muitas vezes a diferença entre desmaio e parada cardíaca é a ausência da respiração. Então, verificar se ele está respirando, se ele tem pulso e está consciente. Então, essa análise na avaliação primária, ela deve ser no máximo em 2 minutos, e ela pode determinar realmente quais são as condutas que vão ser tomadas para esse paciente. Então, existem várias maneiras da gente fazer essa verificação, e foi então criado o método mnemônico. Depois de você ver isso, você parte para essas outras etapas, né? Você não consegue fazer em 2 minutos a avaliação toda, mas você precisa obrigatoriamente ver o paciente como todo para verificar o que foi que aconteceu com ele. Se ele tem alguma obstrução na via aérea, se ele está respirando, se ele tem pulso, se ele tem algum tipo de exposição ao meio ambiente ou que precise ser visto. Para isso, foi construído, na verdade, um sistema chamado ABCDE. Esse ABCDE é uma sequência onde ele faz uma orientação de que a avaliação do paciente ele tem que ser céfalo-podálico, quer dizer, da cabeça aos pés, não céfalo-caudal, que seria até a caudequina. Só que eles modificaram de mais ou menos quase 2 anos para cá, a inclusão do X. E isso foi criado para que as pessoas lembrem de que tem uma padronização no atendimento ao paciente vítima de trauma. Ou seja, é uma maneira rápida de você saber qual é a sua sequência. Mesmo que você tenha apenas um profissional te ajudando, ou que você tenha vários, todo mundo precisa seguir essa sequência. Mesmo que divida, mas tem que alguém ver o sangramento externo, se for uma amputação, alguém tem que avaliar a via aérea com retificação, né, através de um colar cervical e cuidado com a coluna, ventilação e respiração, o C de circulação e sangramentos que podem ser internos, avaliado através da perfusão, avaliação neurológica, assim como o exame externo. Então, essa abordagem da avaliação primária, né, e em seguida a secundária, ela faz com que nós possamos avaliar esse paciente de causas que podem ser reversíveis, porque se não parar o sangramento, esse paciente pode vir a falecer pela principal causa de morte por trauma, que são os choques hipovolêmicos, ocasionados por sangramento, que geralmente os acidentes, eles têm como finalização ocorrências de fratura, lesões graves em vísceras. Então, para isso, esse algoritmo de menos de 2 anos, ele foi colocado antes do ABCD, o X, que o X, na verdade, tem como principal função imediata cessar esse sangramento e ocasionar segurança para esse paciente que está sendo atendido. E para isso, eles construíram, depois da avaliação primária, a secundária, né? Que ela é de identificar no primeiro momento o que é que compromete a vida daquele paciente acidentado. E se ela não for tratada rapidamente, o que é que pode acontecer? Então, o X está relacionado à hemorragia grave, é o que a gente chama de exsanguinante, perdão. O A de vias aéreas, o B a gente vai ver respiração e ventilação, o C está relacionado à circulação, o D de neurológico e o E de exposição. Então, o que seria, então, a exsanguinação? Seria a contenção de hemorragia externa grave, que durante a abordagem, ele deve ser feito antes do manejo da via aérea, uma vez que, epidemiologicamente, apesar da obstrução de vias aéreas por óbitos, né, muitos pacientes morrem de hemorragia, vêm a falecer de hemorragia. Aqui é um exemplo de um torniquete, desse torniquete, na verdade, ele vai cessar esse sangramento, fazendo com que esse paciente, ele rapidamente cesse, principalmente apenas das extremidades, né, amputação de braço, perna, tem que cessar. A letra A, ela está relacionada a vias aéreas e proteção da coluna cervical. No atendimento pré-hospitalar, 66% a 85% das mortes evitáveis, elas têm como principal causa a obstrução de vias aéreas, né, em relação à parte de via aérea e proteção da coluna cervical. Então, a elevação do queixo, aspirar o que tiver de objeto na boca, anteriorização da mandíbula e cânula orofaríngea são procedimentos necessários.
como esse, por exemplo. Se o paciente não for um trauma, a gente faz uma alavanca, coloca o dedo no queixo, a mão na testa e joga essa cabeça para trás para retificar a via aérea e melhorar a respiração. Porém, se o paciente é uma vítima de trauma, a gente não pode fazer alavanca com a cabeça dele, apenas levantar, elevar a mandíbula, sem fazer essa hiperextensão. Concomitantemente, deve ser colocado o colar cervical, que é um colar que ele imobiliza até 85%, antero-posterior, evita que o paciente movimente a cabeça, e a gente precisa segurar, porque o paciente lateralmente ainda consegue se movimentar. No ar das vias aéreas, a gente ainda lembra que tem a proteção da coluna, né, como eu tinha comentado com vocês. Ele deve se aproximar da vítima, evitar que ele se mova, que olhe para o lado, para reduzir o risco de que algum tipo de lesão que tenha ocorrido nessa coluna cervical dele possa ser comprometida durante isso. E a imobilização deve ser de toda a coluna, não apenas a coluna cervical. Por isso, a gente adiciona a prancha, que a coluna está segura, está protegida com colar cervical, a prancha e os protetores laterais de cabeça. No B, que é relacionado à ventilação e respiração, a gente lembra que vai ser feito tudo para observar se o paciente tem movimento de tórax, se ele tem cianose, se ele tem a traqueia desviada, que pode ser um pneumotórax, se ele está respirando adequadamente como está. E para isso é necessário que a gente abra a roupa do paciente ou da paciente para observar como é que estão essas coisas. Então, a gente lembra que os movimentos inspiratórios e expiratórios, eles dizem muito sobre as condições clínicas e das trocas gasosas. Quanto mais esse paciente respira rápido, mais ele vai ter tontura, porque a troca não vai ser eficaz. E que, por isso, a gente precisa fazer essas observações. E o que é que eu vou procurar na via aérea? Né? Eu vou inspecionar a cavidade oral, queda de língua, presença de vômito, sangue, trauma na face, rebaixamento de nível de consciência porque ele teve uma obstrução, edema de laringe, queimaduras e o acometimento da cavidade oral. E o que é que eu posso encontrar externamente que pode indicar que esse paciente tem uma via aérea comprometida? Escoriação, hematoma no pescoço, edema subcutâneo, respiração diferenciada, um barulho quando ele tenta falar ou fazer som, e os movimentos abdominais nos adultos, que eles podem mostrar que o paciente está precisando fazer um esforço muito grande para respirar. E aí, o que é que eu preciso fazer, né? Se tiver condições, aspirar com aspirador de ponta rígida. Para pacientes de trauma, a gente não aspira com sonda fina, só se realmente não houver o aspirador de ponta rígida. Mas é bem importante que todos esses procedimentos de levantamento do queixo se não for trauma, anteriorização da mandíbula para os casos de trauma, que é a manobra de jaw thrust, uma via aérea temporária, cânula de Guedel, quando o paciente estiver inconsciente, tem uma técnica para ser feito isso, né? A sequência cânula, máscara, combitube e crico, para uma via aérea, se o paciente não conseguir respirar adequadamente. E aí a gente lembra que para observar a respiração, a gente precisa ver como é que estão os movimentos respiratórios, se ele está fazendo muito esforço para respirar, que afunda, né, o abdômen, as costelas, se ele tem cianose, se ele precisa de uma oximetria, que ela tem que estar pelo menos acima de 92, para os pacientes clínicos acima de 95, se for necessário, oxigenação e a parte de ventilação mecânica. E aí a gente lembra que o C, né, já passamos pelo X, pelo A, pelo B, estamos agora no C. O C está relacionado ao controle de hemorragia. Então, é aqui, na verdade, que vai ser colocado o soro. A maioria das hemorragias é estancada pela compressão. Mas se a hemorragia for interna, ele vai recomeçar a reduzir a pressão, a frequência fica mais alta, e a gente realmente precisa encaminhar para o hospital para o tratamento definitivo. E como é que a gente consegue verificar, né, que esse paciente está perdendo sangue se eu não consigo identificar qual é o órgão que está acontecendo isso? Primeiro, reconhecer a cinemática. Segundo, em que local que esse paciente sente mais desconforto e se ele tem algumas evidências. A gente lembra que essas síndromes clínicas que representam a incapacidade do sistema circulatório de suprir as demandas celulares de oxigênio fazem com que a quantidade de sangramento que ele tem, ele desatura, que reduz a hemoglobina circulante nos vasos,
E segundo, essas trocas pela ineficiência de chegada no sangue do pulmão também ajuda a reduzir a oximetria. Atenção, confiar exclusivamente na pressão sistólica como indicador resulta em reconhecimento tardio. Quer dizer o quê? Que o paciente, para poder baixar a pressão, quando tem uma perda de sangue grande, ele tem que perder 30% da sua capacidade circulatória. Quando ele perder 30%, aí é que ele vai começar a baixar a pressão. Lembrando que até que se prova o contrário, todo doente vítima de trauma, ele está em choque. Se ele tiver pele fria e frequência elevada, são sinais de choque. Então, a gente lembra, né, de avaliar a pele, se ela está fria, o pulso, se ele está elevado, a perfusão, que é a ponta do dedo. Quando a gente aperta e solta, ele tem que voltar em 2 dedos, em 2 segundos, a cor normal. Se demorar mais, a gente chama de hipoperfusão. E hemorragia, que tem algo que você pode também olhar em relação à região do joelho. Ele fica um pouco mais cianótico, começa do centro do joelho e ele vai aumentando. E aí a gente lembra, né, que a parte do choque, ele precisa ter pele fria, úmida, com vasoconstrição, cianose, a jugular, ela fica bem pulada, ele tem alterações pulmonares, o estado mental dele, ele fica desorientado, confuso, agitado, o tempo de circulação, ele é mais de 2 segundos, e ele tem o que a gente chama de mottling de joelhos, que começa ao meio do joelho a ficar escuro, e ele vai ficando com essas manchas aqui. E também a quantidade de urina diminui. A gente lembra que o C é circulação com controle de hemorragia. A diferença entre o X e o C é que o X se refere a hemorragias externas. E o C são as grandes hemorragias internas. Já o C refere-se à hemorragia, como eu tinha dito a vocês, que não consegue ser vista, né? Pelve, abdômen, membros superiores, inferiores. E aí, são importantes. Aqui são algumas imagens que elas estão relacionadas aos hematomas, eczemas, região dorsal, região posterior, antebraço, coxa, olho, hematoma bilateral periorbital. São sinais de hematoma e de sangramento grave que possa o paciente ter uma complicação associada ao órgão próximo. Disfunção neurológica, né? A letra D, ela faz com que você obrigatoriamente, né, reavalie o nível de consciência, olhe o tamanho das pupilas, para verificar se esse paciente tem alguma alteração importante, verifique se ele movimenta os membros, que medidas que são realizadas, justamente para fazer essa avaliação dele. E aí, o que é que a gente vai investigar, né? É o TIPS, o A, verificar se o paciente está em acidose ou se ele ingeriu álcool. A letra E, epilepsia, se ele tem relato, se ele teve crise convulsiva, tem alteração endócrina e eletrólicos, ou se tem encefalopatia. E, infecção, se esse paciente desenvolveu sepse ou tem um quadro de meningite. Letra O, uso de opioides, overdose, álcool, medicação. U, se ele tem uremia, o paciente muitas vezes pode estar desidratado e ter níveis de urease elevados. T, de trauma e toxicidade. I, se o paciente é diabético e faz uso de insulina. P, se ele tem um quadro psicótico. E S, de stroke, se o paciente tem um quadro de AVC, isquêmico ou hemorrágico. Então, checar nível de consciência e aplicar a escala de Coma de Glasgow, que são o mínimo é de 3 e o máximo é de 15. Melhor resposta verbal, melhor resposta motora, melhor resposta ocular. Então, cada item desse, ele tem uma numeração, e tem uma pontuação que deve ser aplicada para o paciente, só não é aplicada se o paciente tiver sedado. Lembrar sempre de checar a glicemia, que é um dos principais combustíveis do cérebro. E checar se ele tem sinais de intoxicação. Então, as pupilas, elas podem ser normais, com reflexia normal. A pupila pode ser maior, que é midriática, quando as duas são iguais. É midriática bilateral. E aqui em cima, elas estão isocóricas, igual. Aqui, uma está menor e outra está maior. Então, se as duas estiverem maiores, a gente chama de midriáticas. E como elas estão diferentes, elas são anisocóricas. Como aqui essa está bem pequenininha e essa está normal, então elas também são anisocóricas, só que a da direita é pontiforme.
Letra E, que é a expulsão total do paciente, né? A gente lembra que as lesões, elas só podem ser avaliadas, e lembrando que o paciente também não pode sofrer hipotermia, e que, portanto, é bem importante que cubra-se com a manta térmica para fazer esse tipo de avaliação, verificar mancha, trauma, qualquer que seja. Lembrar que a exposição do paciente, a avaliação do dorso, elas são necessárias para que algum caco de vidro, ou pedaço de vidro, pedaço de madeira, algo, pode deixar o paciente agitado e com dor enquanto ele está nessa posição. E tem o que a gente chama de avaliação sample, ou sampler. Nessa avaliação sampler, que também faz parte da avaliação secundária, é uma revisão, né, após a revisão do X, ABCDE, a gente vai para a história sampler. Então, quando é que ela é coletada? Depois de todo o exame, a gente vai perguntar quais são os sinais e sintomas do paciente, vai verificar se ele tem relato de alergia, quais são as medicações em uso, quais são os antecedentes ou passado médico, e se está em idade gestacional ou está grávida, saber que horas que ele se alimentou ou bebeu líquido, e saber o que foi que ocorreu no local. Bom, após a história sampler, que é o exame físico sistemático da cabeça aos pés, que serve para identificar as lesões, muitas vezes é necessário ser feito, através do cirurgião, do médico, se o paciente tem um relato de sangramento de alça intestinal. Então, é feito um toque na região retal, para fazer com que esse paciente seja observado se vier fezes com sangue ou só fezes. Se não vier sangue, então o paciente continua lá e outros exames vão ser feitos. Mas se vier sangue, então é importante que leve ele para o bloco cirúrgico para fazer uma investigação. E só. Ok, gente? Então, nós vamos dar continuidade aos próximos temas com vocês. Agradeço. É bem importante, eu vou estar deixando linkado para vocês, e não deixe de ver este material, ok? Obrigado a vocês e tenham uma boa tarde.